A partir de agora, iremos dar uma olhada no que os residentes disseram que está acontecendo no Texas. O mundo está cheio de coisas muito raras e incomuns, desde nosso próprio planeta Terra até os confins do cosmos. Sejam descobertas naturais ou experimentos de laboratório realizados com sucesso, a inovação científica muda e evolui a cada dia, deixando-nos em um estado constante de admiração e satisfação. E hoje, em Mundo dos Mistérios, iremos dar uma olhada em algumas descobertas incríveis. A Terra está desmoronando no oeste do Texas. Cientistas da Universidade Metodista do Sul têm uma nova pesquisa que mostra que estão se expandindo dois enormes buracos entre as cidades de Wink e Kermit. Anos de perfurações de petróleo e gás ajudaram a remover os leitos de sal do subsolo. A mudança do lençol freático piorou o problema, e em alguns lugares, o solo está afundando 12 centímetros por ano, de acordo com as leituras do satélite. Agora existe a preocupação de que os poços possam convergir para um buraco gigante. Um colapso pode ser catastrófico, disse Jim Wokin, pesquisador da SMU. Essas feridas no deserto do oeste do Texas já existem há anos. O primeiro buraco abriu perto de um poço de petróleo abandonado em 3 de junho de 1980. 22 anos depois, a cerca de 1 quilômetro de distância, apareceu o segundo. Do céu, parecem buracos de bala de alto calibre. É muito assustador. É apenas um buraco enorme, disse o xerife do condado de Winkler, George Kelly, que já passou por cima do limite muitas vezes em sua carreira. É como estar na lua olhando para uma cratera, e você pode ver onde ele simplesmente desabou. Ele é interrompido com o passar dos anos, cada vez mais. Quando você olha lá embaixo, você está olhando para a água. A água é o problema. O oeste do Texas, não muito longe de Odessa, é um lugar petrolífero. Os perfuradores começaram a trabalhar perto de Wink em meados da década de 1920. Durante décadas, eles injetaram água no solo e desestabilizaram a terra, segundo os pesquisadores. Enquanto isso, conforme o lençol freático encolhe, grossas camadas de sal se dissolvem bem abaixo da superfície. É como chutar as pernas debaixo de uma cadeira. Poderíamos ter outros buracos, 2 ou até 10 algum dia, diz Kelly. Na verdade, os pesquisadores da SMU usaram imagens de satélite para mostrar que o problema está piorando. Isso está dizendo algo, porque os buracos já são grandes. Um tem 110 metros de diâmetro. O outro é quase 3 vezes maior, mais do que alguns campos de futebol de largura. O xerife diz que os buracos são muitas vezes o assunto das conversas nos cafés de Wink e Kermit, onde vivem cerca de 7.000 pessoas. Há alguns anos, as estradas perto da cidade começaram a entortar com o peso de caminhões saindo dos campos de petróleo. As estradas estão afundando, diz Kelly. Temos fissuras neles agora. Rachaduras. Essa é a parte mais assustadora. As empresas proprietárias dos terrenos colocaram portões e cercas em volta dos buracos e o condado bloqueou algumas estradas. Mas ainda há trabalho a ser feito. Os macacos das bombas ainda estão balançando em busca de óleo. E não importa o que ele faça, parece que tem um jeito de se esgueirar por baixo das cercas. Os invasores serão presos, diz ele. Se alguém caísse lá, especialmente uma criança, seria mais do que catastrófico. Os parques nacionais são alguns dos lugares mais bonitos que se pode visitar, mas, ao mesmo tempo, estão cheios de fendas escondidas, pedras soltas, condições climáticas adversas e predadores. Isso significa que todos os anos as pessoas às vezes desaparecem no ar para nunca mais serem vistas. O Parque Nacional de Yellowstone é um lugar onde há relatos de desaparecimento de pessoas. No entanto, o que muitos não sabem é que alguns desses desaparecimentos não são cobertos pelos noticiários. Então a grande maioria das pessoas não sabe que esses indivíduos estão desaparecidos. Daniel Lynn Campbell,
foi visto pela última vez em 4 de abril de 1991, quando um conhecido deixou com seu cão pastor australiano no início da trilha Hell Roaring Creek, no Parque Nacional de Yellowstone. Daniel estava viajando com leveza, sem muito equipamento. Logo depois que ele foi visto pela última vez, fortes tempestades de neve atingiram a área. 4 dias depois, ele foi dado como desaparecido. Nem Daniel nem seu cachorro foram vistos novamente. Daniel era um caçador experiente que já havia trabalhado como madeireiro e cortador de árvores. Os irmãos de Daniel dizem que ele estava no parque coletando chifres de alces para vender com fins lucrativos, uma atividade ilegal em um parque nacional. Ele havia providenciado uma coleta em Jardine, nos arredores de Yellowstone. Seu irmão disse que Daniel tinha andado com alguns personagens duvidosos. Daniel pode ter tido problemas e morrido no parque. As autoridades especulam que ele possa ter desaparecido deliberadamente para escapar de dívidas. Sua família contesta essa reclamação, dizendo que Daniel deveria receber um acordo legal significativo em um processo judicial. Os irmãos dele suspeitam de crime e criticam a investigação do desaparecimento de seu irmão. Eles citam relatos de outros caçadores de chifres de que tiros foram ouvidos na área. Eles também citam um incidente no condado de Park, no qual o equipamento foi confiscado de um par de caçadores de chifres locais que legalmente abandonaram a coleta. Em um processo contra o ex-xerife Charlie Johnson, eles alegam que Johnson nunca deveria ter devolvido o equipamento confiscado, que incluía munição, cartuchos usados, acredita-se razoavelmente, uma arma de fogo. Como esses itens foram devolvidos aos caçadores de chifres sem impressão digital, análise de fibra e outros modos de teste de aplicação da lei habituais para determinar o envolvimento de quaisquer suspeitos, afirma o processo. A investigação de homicídio nunca será devidamente resolvida. O substituto de Johnson, o xerife Carpenter, contesta as acusações, dizendo que não há evidências de que Daniel esteve em parque, ou de que esses caçadores de chifres estivessem envolvidos em qualquer conduta imprópria. Guardas florestais aposentados detalharam algumas coisas estranhas enquanto trabalhavam com o indivíduo que disse: "Trabalhei para o serviço do Parque Nacional por mais de 25 anos, e durante esses anos eu achei muitas coisas estranhas, ouvi relatos de coisas bizarras. Ouvi muitos desaparecimentos ainda mais estranhos, envolviam aqueles que parecem desaparecer no ar sem deixar nada, nem pegadas, nem rastros de pneus, nem sinais de que havia vida. Em primeiro lugar, temos relatos que de alguma forma pessoas se moveram milhares de metros em questões de segundos, com alguns dizendo que desmaiaram e acordaram em algum lugar totalmente diferente, e alguns afirmando que ao redor deles não havia nada que pudesse explicar como isso ocorreu. Embora esses relatos tenham sido deixados de lado no serviço do Parque Nacional, eles ainda aconteciam e às vezes confunde sua cabeça, porque é perguntado junto com o indivíduo, que saiu fazendo perguntas que são deixadas de lado porque não parecem realistas. Eu sei que as pessoas estão tendo relatos de coisas estranhas nos parques nacionais, mas isso também tem que ser falado, sobre as pessoas não respeitarem as regras do parque, não usarem equipamentos necessários", relatou o guarda sem querer se identificar.